Boa noite, amada IPB da Graça. Hoje é sexta-feira, dia de orarmos, de colocarmos o nosso coração na presença de Deus, dia de estarmos buscando a paz e a sabedoria do nosso Deus e também o seu entendimento, que Deus possa iluminar as nossas vidas, os nossos corações e que Deus possa fazer com que a tua palavra edifique a sua amada igreja. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Lucas capítulo 18, onde a palavra de Deus nos diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela edifica, ela consola os nossos corações, ela conforta os nossos corações. O tema que nós vamos abordar nesta noite, meus irmãos, é o seguinte: não desista. No texto de Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 6, a palavra de Deus, ela vem nos ensinar que nunca devemos desistir de nossos objetivos. Aos olhos humanos, a causa daquela viúva já estava perdida, mas ela não desistiu. Por isso, meus irmãos, nós não podemos desistir. Nós não devemos desistir dos nossos sonhos. Não devemos desistir dos nossos desejos do coração. O salmista diz na palavra de Deus que se nós agradarmos do Senhor, Ele satisfará o desejo do nosso coração. O salmista diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Nesse texto, a viúva, ela ora, ela busca a presença de Deus, ela busca uma resposta de Deus e ela não desiste, ela sempre estava à porta daquele juiz iníquo que ia pegar e julgar a sua causa para que ela pudesse ter paz, para que ela pudesse descansar, para que ela pudesse usufruir dos seus direitos. Nós, como cidadãos dos céus e também como cidadãos brasileiros, nós devemos lutar e nunca desistir dos nossos direitos e também dos nossos sonhos. Os nossos sonhos, eles são reais, eles são verdadeiros, porque nós temos um Deus que Ele realiza os desejos dos nossos corações. E nós devemos buscar a presença do nosso Deus, nós devemos buscar a resposta do nosso Deus para que o nosso coração seja acalmado, para que a nossa mente tenha paz, para que nós possamos dormir tranquilo e descansar nos braços do Senhor. Então essa viúva, ela sabia que Deus iria te dar uma resposta, que Deus era a resposta, que Deus era a solução pelas orações que ela fazia. E ela então, ela pega e não desiste, ela dia após dia, ela luta, ela busca, ela vai até o juiz para poder pegar e pedir para que ele julgasse a sua causa. E esse texto também nos ensina que nós não devemos ficar paralisados, que nós não devemos ficar parados, mas que nós devemos nos movimentar, que nós devemos sair do lugar, que nós devemos ir buscar, porque Deus irá abrir a porta. E Deus, a palavra de Deus nos ensina que se nós batermos, a porta irá abrir. Então, meus irmãos, nós precisamos de entender que a nossa oração, ela abre portas, que a nossa oração, ela é poderosa e que Deus, Ele ouve as nossas orações. Então, essa é a primeira coisa que Deus queria ensinar para nós nessa noite. Outra coisa que é muito importante que esse texto nos ensina é que a parábola nos ensina que Deus nos dará resposta. Não podemos nos desesperar
mas confiar no tempo de Deus. Ele nos responderá. Deus sempre irá nos responder. Deus sempre irá estar atento com seus ouvidos a poder ouvir a petição e também os nossos pedidos. Então nós precisamos de entender que o nosso Deus, ele ouve, ele responde, ele abençoa, ele faz milagres. O nosso Deus sempre tem uma resposta para os seus servos, para as tuas servas, para aqueles que o buscam, para aqueles que confiam no seu Deus e também no seu Deus de milagres. Uma coisa importante é que Deus, ele irá responder, ainda que o incrédulo não crê em Deus, ele se curvará diante do seu poder. Meus irmãos, o incrédulo sempre ele irá se curvar diante do poder, da majestade e da glória de Deus. É por isso que nós nunca devemos desistir das nossas causas, principalmente se ela estiver na mão de homens ímpios, porque o nosso Deus é a favor do teu servo, o nosso Deus é a favor do seu povo, o nosso Deus, ele responde a orações do seu povo. Então nós precisamos de ter isso no coração, meus amados irmãos. E Deus, ele nos ensina e fala para nós que ele irá responder, que ele irá realizar o desejo do nosso coração, que ele irá também fazer com que nós venhamos a buscar mais e mais a sua presença, porque quando Deus responde, o milagre acontece. E quando o milagre acontece, meus irmãos, nós ficamos cheios de alegria no coração, cheios de gozo, cheios de querer mais e mais a presença de Deus na nossa vida, querendo mais e mais louvar, adorar a Deus. E no tempo de Deus, meus irmãos, nós estaremos louvando, adorando, agradecendo e buscando mais e mais a presença do nosso Deus. A terceira coisa que Deus ensina para nós, meus irmãos, é que Deus nos fará justiça. Deus sempre fará justiça ao seu povo. Deus sempre fará justiça ao teu servo, à tua serva. Então nós não podemos desanimar. Nós precisamos de sempre ter no coração a certeza de que Deus, ele é a resposta e Deus, ele responderá às nossas petições, Deus responderá às nossas orações, porque Deus, ele está olhando para o seu povo. Deus está atento com os teus olhos a ver o clamor do seu povo. Deus quer ver o clamor, Deus quer ouvir o clamor do seu povo. Então Deus, ele ensina para nós nessa noite que quando nós não desistirmos, Deus, ele se agrada, Deus, ele se alegra, Deus, ele fica feliz porque Deus sabe que nós confiamos nele, que nós temos fé no nosso Deus e que ele é o Deus que realiza milagres na nossa vida. Meus irmãos, esse texto também nos fala sobre a justiça de Deus. No versículo 7, a palavra de Deus nos diz assim, e nos ensina: não fará Deus justiça aos escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Deus sempre fará justiça quando há clamor, quando um servo seu clama dia e noite pela resposta, pelo milagre de Deus. Outra coisa que Deus ensina nesse texto, na parte B, embora pareça demorado, em nos defender, Deus, no seu tempo, ele irá responder, no seu tempo, Deus irá fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que agrada a ti, aquilo que agrada ao Senhor. Então, meus irmãos, Deus nos ensina na tua palavra isso. No versículo 8, Deus também ensina a nós: digo que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Deus fala assim que ele sempre responde às nossas orações, Deus fala que ele sempre faz milagres, Deus fala que ele defende, a injustiça contra o justo. Deus fala que ele, sabe quem é aqueles que clamam dia e noite, que são seus escolhidos. Deus, ele sabe, mas Deus, ele fala também assim: achará porventura
fé na terra quando o meu filho, quando Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, voltar? Meus irmãos, nós precisamos de orar, nós precisamos de buscar mais a presença de Deus, porque Jesus, ele achará fé na terra, porque o seu povo que clama, que busca a presença de Deus, que vê milagres de Deus acontecerem nas suas vidas, na vida das suas famílias, esse povo sabe que Deus tem poder para poder realizar todas as coisas. Eu gostaria de concluir nesta noite dizendo as seguintes palavras: nossa oração é ouvida, não importa o nosso adversário. Peça a Deus e não desista. Meus irmãos, nossa oração é ouvida, não importa o nosso adversário. Hoje, peça a Deus e não desista. Peça a Deus. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que Deus já preparou, daquilo que Deus já tem para poder entregar aos teus servos, para poder entregar à sua amada igreja. O nosso Deus é Deus de milagres, o nosso Deus é Deus que inclina os seus ouvidos para poder ouvir a oração de um povo que clama dia e noite pelo milagre de Deus. Uma boa noite a todos, que Deus derrame as suas ricas bênçãos sobre a amada Igreja IPB da Graça e que nós possamos ter essa certeza no nosso coração de que o nosso Deus, Ele dará vitória diante da injustiça daqueles que não conhecem o seu poder, daqueles que não têm o Deus Todo-Poderoso e Grandioso, o Jeová e o Shaddai das nossas vidas. Vamos orar? Amado Deus, nós clamamos ao Senhor pela vida, ó Pai, das nossas famílias. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado da IPB da Graça, dos nossos filhos, das nossas famílias e também, ó Deus, de todos aqueles que buscam clamar ao Senhor e buscar a Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Sua proteção divina. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, como guarda de Israel, tem guardado as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, a vida daqueles que são nossos amigos e daqueles que nós amamos. Nós queremos Te agradecer, ó Deus Todo-Poderoso, pelo alimento que o Senhor não tem deixado faltar nos nossos lares, Te agradecer pela saúde, Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido, porque o Senhor tem renovado as nossas forças diante dos desafios que nós temos enfrentado. Obrigado por tudo, é isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém.